Há algo vital que você precisa entender, algo que ninguém lhe revelará abertamente. Esta não é apenas mais uma história simples ou conto casual. Não é para aqueles que procuram distrações breves ou aqueles que buscam satisfazer sua curiosidade. Este é um aviso, e não é um que todos estão preparados para ouvir. Você tem uma escolha, pode ignorá-lo, ignorar as implicações e continuar com sua vida como se nada tivesse mudado. Ou pode escolher ouvir. Mas deixe-me ser claro, uma vez que seus olhos são abertos, não há como voltar atrás. Você não pode deixar de ver a verdade. Por muitos anos, estive envolvido em algo muito maior do que eu, algo obscuro e oculto, operando nas sombras sem que ninguém percebesse. Era uma força invisível aos olhos comuns, mas tinha controle sobre milhões de vidas, controlando-as diariamente. Esta não é uma teoria ou fantasia absurda, é uma realidade dura e inegável, e, esteja você ciente disso ou não, você já está preso a ela. Suas rotinas diárias, seus hábitos, os lugares que você frequenta sem pensar duas vezes, tudo foi meticulosamente planejado. Cada escolha que você acredita estar fazendo livremente foi sutilmente guiada. Você já se perguntou por que se sente tão irresistivelmente atraído por certas coisas, a ponto de não conseguir imaginar a vida sem elas? Ou por que você se encontra preso em um ciclo, repetindo as mesmas ações, seguindo um fio invisível que parece puxá-lo para o mesmo lugar repetidamente? Passei anos observando esse sistema se desenrolar com meus próprios olhos, e por anos, fiz parte dele. Mas agora vi demais e não consigo mais ficar em silêncio. Quero compartilhar minha história, não para convencê-lo, mas para que você tenha o poder de escolher. A verdade está diante de você, e cabe a você decidir se a enfrenta ou continua vivendo sob a ilusão. Nasci e cresci em Springfield, Missouri, uma cidade pitoresca que poderia facilmente ter saído de um cartão postal. Ruas limpas, igrejas orgulhosamente erguidas em cada esquina, sorrisos amigáveis saudando você enquanto você passava. Quando criança, me ensinaram que a vida era simples, siga as regras, trabalhe duro e tudo se encaixaria. Mas a vida não funciona assim, não é? Quando eu tinha 20 anos, meu mundo desmoronou. Em questão de meses, perdi meus pais. Minha mãe, repentinamente atingida por uma doença, foi diagnosticada com câncer quando descobriram. Já era tarde demais para fazer qualquer coisa. Meu pai, devastado pela dor, não conseguiu lidar com a perda e faleceu de um ataque cardíaco pouco tempo depois. De repente, eu estava sozinha, responsável pelo meu irmão mais novo, que tinha apenas 14 anos. Eu era sua única guardiã, seu único ponto de estabilidade. Mas eu não tinha nada a oferecer a ele, nenhum emprego, nenhuma economia, apenas dívidas crescentes e pressão que pareciam me esmagar a cada dia que passava. Eu rezei. Implorei por um sinal, por algum tipo de ajuda, mas o silêncio que me recebeu era sufocante. Foi quando ele apareceu. Era uma tarde triste, do tipo em que o céu parece estar pressionando a terra, pesado e sufocante. Eu estava no ponto de ônibus, perdido em meus pensamentos, quando um sedã preto elegante parou ao meu lado. A janela baixou e uma voz gritou: "Jonathan, certo?" Eu me virei, assustado, para ver um homem bem vestido na casa dos 40, sorrindo calmamente para mim. Seu terno sob medida e relógio caro falavam de riqueza e confiança, e fiquei instantaneamente intrigado, embora parte de mim gritasse para ser cauteloso. "Posso te oferecer uma carona?" ele perguntou. Eu deveria ter dito não. Cada instinto em mim gritava para recusar, mas eu estava cansada, desesperada, exausta pelo peso das minhas circunstâncias. E então, como ele sabia meu nome? Mas eu entrei. Durante a viagem, ele perguntou sobre minha vida, minhas lutas, e ouviu com interesse genuíno, como se cada palavra que eu dissesse importasse. Depois de um tempo, ele sorriu novamente, seus olhos brilhando com algo que eu não conseguia identificar. "Veja, Jonathan", ele disse, "eu ajudo pessoas como você, jovens, capazes, mas sem meios para fazer algo de si mesmas. Se você estiver disposto a se comprometer, eu posso lhe oferecer mais do que apenas um emprego. Eu posso lhe oferecer segurança, riqueza e respeito. Você está cansado de lutar, não está?" Eu assenti, sem pensar muito sobre isso.
A sorte não bate duas vezes, sabia, e estou aqui para lhe oferecer uma oportunidade. Nos dias que se seguiram, Michael me apresentou a um mundo que eu nunca tinha imaginado, um mundo de luxo, poder e promessas de sucesso. Ele me levou a restaurantes exclusivos, me apresentou a pessoas influentes, pessoas que pareciam ter tudo. Elas eram jovens como eu, confiantes, bem vestidas, vivendo o que pareciam vidas perfeitas. Carros caros, apartamentos altos na cidade, férias exóticas, tudo parecia tão perfeito. Mas havia algo estranho na maneira como falavam. Usavam termos como irmandade, lealdade e conhecimento superior. Quando eu perguntava a elas sobre isso, elas riam e diziam: "Vocês vão entender em breve." Michael explicou que esta era uma rede de empresários e empreendedores que se dedicavam a ajudar pessoas como eu a construir um futuro melhor. Tudo o que eu tinha que fazer era permanecer leal e seguir as regras. Na época, parecia bom demais para ser verdade, e eu não poderia saber o quanto isso me custaria. Mas tudo o que eu conseguia ver era a promessa de uma vida melhor, e quando você está desesperado, você não faz muitas perguntas. Michael não precisava me pressionar muito. Eu estava ansioso por estabilidade, por algo em que me agarrar. Cada palavra que ele dizia era uma âncora na tempestade que eu estava enfrentando. Ele falava de oportunidade, de uma comunidade onde as pessoas ajudavam umas às outras, um futuro onde eu nunca mais teria que me preocupar. Sem riscos, sem golpes, apenas possibilidades. Não hesitei quando ele me convidou para uma reunião especial. "Se você realmente quer entrar em nosso mundo, você deve estar presente", ele disse com seu sorriso sempre reconfortante. Ele não explicou muito, nenhuma pergunta foi feita, e nenhuma foi respondida. Ele simplesmente me deu um endereço fora da cidade. Quando cheguei, a vila era enorme, escondida da vista por árvores altas. O portão se abriu automaticamente quando me aproximei. Lá dentro, encontrei mais pessoas como eu, jovens, bem vestidas, confiantes. Elas se moviam como se sempre tivessem pertencido a este mundo. Parecia uma festa exclusiva, do tipo que eu sempre sonhei em ir. Mas algo parecia estranho. Por baixo da música suave e da conversa casual, havia uma tensão estranha no ar, uma antecipação que eu não conseguia identificar. Michael me levou para uma sala espaçosa e mal iluminada, onde a única fonte de iluminação era a luz bruxuleante de várias velas. O longo tapete carmesim se estendia pelo chão, me levando a uma mesa adornada com símbolos desconhecidos que pareciam pulsar com uma energia que eu não conseguia compreender. O ar ao meu redor estava denso com um cheiro doce, quase inebriante, que fez minha cabeça girar. Foi então que ele apareceu, um homem alto, impecavelmente vestido em um terno escuro, seu cabelo grisalho penteado para trás e seus olhos penetrantes fixos nos meus como se ele pudesse ver minha alma. Sua presença era avassaladora, ele irradiava uma autoridade que não precisava ser vocalizada. Michael se aproximou dele e sussurrou algo inaudível, e o homem simplesmente assentiu, sem nunca quebrar o contato visual comigo. "Estamos aqui para dar boas-vindas a um novo membro." Sua voz era calma, mas reverberou por toda a sala com tanta profundidade que parecia que suas palavras estavam gravadas em meus ossos. "Mas antes que você possa se juntar a nós, você deve provar sua lealdade." Eles me escoltaram para outra sala, esta menor, sufocantemente escura. Eles colocaram uma venda sobre meus olhos e me instruíram a mantê-la. "Tudo o que você precisa fazer é confiar." A voz de Michael ecoou em meu ouvido. Enquanto eu estava ali, eu podia sentir mãos invisíveis me guiando gentilmente, enquanto vozes abafadas pareciam sussurrar de todas as direções. O ar ficou denso, pressionando-me, e minha respiração ficou superficial. Meu coração começou a disparar. De repente, a venda foi removida. Diante de mim estava um altar de pedra, banhado pelo brilho suave das velas ao redor. Repousando sobre ele estava uma visão familiar, um colar, seu pingente de prata brilhando à luz das velas, a última parte do legado da minha mãe. O homem com os olhos frios e insensíveis se moveu em minha direção. "Para fazer parte da nossa família, você deve deixar seu passado para trás", ele disse, seu tom não admitindo argumentos. "Este é seu sacrifício." Fiquei congelado no lugar. Minhas pernas não se moviam,
meu coração apertava no peito. Michael se aproximou, falando com uma voz suave e persuasiva. É apenas um símbolo, Jonathan. Nada mais. Mostra que você está pronto para abraçar algo maior. Olhei para o colar em minhas mãos, minha mente acelerada. Então, olhei ao redor da sala para os outros, silenciosos, esperando. Eu não queria parecer fraco, ser aquele que hesitava. Com um último olhar demorado para o pingente, coloquei-o gentilmente no altar. Os lábios do homem se curvaram em um sorriso, do tipo que parecia desprovido de calor. Bem-vindos, ele disse, e quando essas palavras saíram de sua boca, as velas se apagaram, mergulhando o quarto na escuridão completa. Quando acordei na manhã seguinte, me vi em um apartamento novo, cercado de luxo. Um carro elegante estava estacionado na garagem, e uma conta bancária, inchada com dinheiro que eu nunca poderia ter imaginado, aguardava meu comando. Michael me disse que eu tinha passado no teste. Eu estava dentro. Mas não havia explicações, apenas regras. Não faça perguntas, obedeça sem hesitação, proteja seus irmãos, e acima de tudo, nunca nos traia. Eu tinha tudo o que sempre sonhei, mas ainda não entendia o custo do que havia desistido. No começo, essa nova vida parecia um sonho. Eu morava em uma cobertura no coração da cidade, dirigia um carro que atraía olhares de admiração e usava um cartão de crédito que parecia não ter limite. Participei de jantares exclusivos com pessoas influentes, empreendedores, celebridades, indivíduos que eu achava que eram intocáveis. Cada porta que antes estava fechada para mim agora estava aberta, e eu nem precisava bater. Mas, por baixo da superfície, algo parecia estranho. Em meio aos sorrisos, brindes e roupas de grife, havia uma escuridão inegável. As pessoas na Irmandade falavam em frases enigmáticas, trocavam olhares furtivos e operavam em segredo. Perguntas não eram bem-vindas. Ordens deveriam ser seguidas sem hesitação. Como se alguma força invisível estivesse puxando as cordas, pedidos estranhos começaram a surgir. No começo, eram pequenos: comparecer a reuniões exclusivas, assinar documentos sem ler as letras miúdas, convencer outros a se juntarem à Irmandade. Mas logo, os pedidos ficaram mais peculiares. Eles me levaram a um restaurante com um logotipo amarelo, alegando que era mais do que apenas uma lanchonete de fast food. Aqui, fazemos mais do que vender hambúrgueres, disse Michael, seu sorriso entrelaçado com um tom enigmático. Cada produto que sai dessas cozinhas carrega uma bênção para nós, de certa forma. Ele fixou os olhos em mim, garantindo que eu entendesse. Eu não disse nada, mas um arrepio percorreu meu corpo. Quanto mais eu me envolvia, mais percebia que algo estava terrivelmente errado. Com o tempo, a verdade foi revelada. A Irmandade havia se infiltrado em duas das maiores redes de fast food do mundo, uma com um L amarelo e a outra com um logotipo verde. Esses estabelecimentos não eram meros restaurantes, eram ferramentas, instrumentos de controle. A comida servida não era apenas prejudicial à saúde, era um veneno para a alma. Todos os dias, milhões de pessoas consumiam esses produtos sem saber que o que estavam ingerindo era muito mais perigoso do que apenas açúcares e gorduras. Nossa missão, explicou Michael, é garantir que mais pessoas consumam essa energia. Quanto mais consomem, mais vulneráveis se tornam, mais fáceis de controlar. Ele me mostrou relatórios, gráficos e estudos, evidências de que certos ingredientes na comida alteravam os estados mentais, tornando as pessoas mais passivas, mais dependentes. Mas o que mais me impressionou foi o simbolismo oculto embutido em cada produto. Os ingredientes não eram apenas viciantes no sentido físico, eles foram projetados para criar uma dependência espiritual, enfraquecendo a vontade, entorpecendo a mente e corroendo a alma. Quanto mais eu aprendia, mais a realidade daquilo de que eu havia me tornado parte me atingia. As pessoas por trás disso não eram apenas empresários buscando lucro, eram políticos, líderes religiosos, executivos corporativos, aqueles que deveriam proteger a sociedade, mas que estavam, em vez disso, lentamente a desmantelando de dentro para fora. Nenhum setor da sociedade ficou intocado. No entanto, a Irmandade deixou uma coisa clara: eu não deveria fazer perguntas. Eu deveria obedecer.
E assim eu fiz. Convenci outros a se juntarem a nós, para espalhar a influência ainda mais, para expandir o alcance. Cada vez que eu ousava questionar, a Irmandade me lembrava do que eu havia conquistado. Você quer voltar para sua vida antiga, Jonathan? Michael perguntou, sua voz fria quando eu expressava qualquer dúvida. Eu olhava para minha cobertura, meu carro, meu guarda-roupa infinito e abaixava a cabeça. Mas, no fundo, eu sabia que algo tinha sido irreparavelmente perdido. Eu não tinha ideia do verdadeiro custo do que eu tinha aceitado, mas logo eu aprenderia, até lá, seria tarde demais para voltar atrás. Por anos, segui cada comando deles, cego às verdades horripilantes que espreitam nos bastidores. Encorajei os jovens e ambiciosos a seguir o mesmo caminho, levando-os a um sistema que acabaria por consumi-los por inteiro. Mas havia uma coisa que a Irmandade não havia levado em conta: Deus não havia se esquecido de mim. Uma noite, enquanto eu estava sentado em um clube luxuoso em Los Angeles entre a elite, notei um homem sentado sozinho em uma mesa. Havia algo diferente nele, ele não pertencia àquele lugar. Ele era um pastor, eu podia dizer pela maneira como ele segurava sua Bíblia com tanta reverência e respeito. Em um mundo consumido por extravagância e pretensão, sua humildade estava flagrantemente fora do lugar. Sua simplicidade, porém, não era fraqueza, ela falava muito. E então algo aconteceu que chamou minha atenção. Em um momento, nossos olhos se encontraram. Eu tinha me acostumado com as pessoas me encarando na minha nova vida. Os olhares que eu recebi eram frequentemente cheios de inveja ou medo. Mas o olhar dele era diferente. Não era crítico ou cheio de suspeita. Não, era cheio de compaixão. Era como se ele visse através das camadas do meu terno caro, meu comportamento polido e meu sorriso forçado. Seus olhos pareciam perfurar as paredes que eu havia construído cuidadosamente, como se ele soubesse tudo sobre mim, até mesmo a escuridão que eu havia tentado tanto manter escondida. Sem dizer uma palavra, ele fechou os olhos e começou a rezar. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Naquela noite, eu não conseguia dormir. Uma sensação de desconforto invadiu meu coração, uma que eu não conseguia me livrar. Pela primeira vez em anos, senti como se alguém tivesse quebrado a parede de escuridão que me cercava há tanto tempo. Dúvidas começaram a borbulhar na superfície, dúvidas que eu havia suprimido por muito tempo. Comecei a ver o mundo ao meu redor com olhos diferentes. Pessoas que eu admirava por sua riqueza e status agora pareciam cascas vazias. As almas antes vibrantes, depois de entrarem no sistema, foram drenadas de sua vitalidade, reduzidas a sombras de si mesmas. Mesmo aqueles que pareciam ter tudo, dinheiro, poder, sucesso, pareciam mais miseráveis do que nunca. E então, comecei a notar algo preocupante. A comida. Nos restaurantes com os logotipos amarelo e verde, as pessoas entravam com sorrisos, seus espíritos elevados, apenas para sair com algo muito mais sinistro, olhos sem vida e vazios. Crianças que estavam cheias de riso momentos antes tornaram-se subitamente apáticas. Adultos, que pareciam cheios de energia e ambição, agora estavam exaustos e frustrados, seus rostos desprovidos de alegria. Ficou dolorosamente claro para mim que algo estava terrivelmente errado. A comida não era apenas ruim para o corpo, estava envenenando a alma. Esses não eram apenas locais de negócios, eles eram parte de um plano maior e mais insidioso. O objetivo não era apenas ficar rico, era controlar. Tirar das pessoas sua vontade, seu espírito e sua capacidade de pensar livremente. Algumas semanas depois, a gota d'água chegou. Um dos jovens que eu havia recrutado, com apenas 20 anos, cheio de sonhos e fé inabalável, tirou a própria vida. Ninguém entendeu o porquê, mas eu entendi. Eu sabia exatamente o que tinha acontecido. Eles o haviam drenado, o haviam destruído, pedaço por pedaço, e eu tinha sido cúmplice. Esse foi o ponto de virada. Eu não conseguia mais viver comigo mesmo. Eu sabia que tinha que ir embora, mas escapar da Irmandade não era uma questão simples. Eu tinha visto o que acontecia com aqueles que tentavam ir embora: descrédito, destruição e, nos piores casos, desaparecimento.
Mas bem no fundo, uma voz me disse que se eu não saísse, eu estaria perdido para sempre. Então, comecei a fazer meu movimento. Eu lentamente cortei todos os laços com a Irmandade. Um por um, vendi meu carro, esvaziei minhas contas e saí de Los Angeles. Mas eles notaram. Eles me seguiram. Eles me ameaçaram. Uma noite, alguém até tentou invadir meu apartamento. Percebi que não tinha escolha a não ser desaparecer completamente. Embarquei em um voo para um lugar distante, sem deixar vestígios, e em uma pequena e silenciosa igreja, encontrei um homem que me ouviu sem julgamento. Pela primeira vez em anos, eu me abri. Eu confessei tudo. Minha voz tremeu quando perguntei a ele: ainda há esperança para mim? Sua resposta foi gentil, mas cheia de profunda compaixão, a mesma compaixão que eu tinha visto nos olhos do pastor. A graça de Deus é maior do que qualquer escuridão, ele disse. E naquele momento, ajoelhado em meio às lágrimas, eu entendi. Deus nunca me abandonou. Ele estava esperando pacientemente que eu retornasse a ele. Agora, estou diante de vocês, compartilhando esta história porque quero que saibam a verdade. As redes de fast food com seus logotipos amarelos e verdes não são apenas restaurantes, elas são parte de um sistema maior e de longo alcance. Um sistema projetado para enfraquecer sua vontade, anestesiar sua alma e transformá-la em uma engrenagem em uma máquina que você nunca escolheu servir. Não se trata apenas da comida, trata-se de controle. E, infelizmente, até mesmo muitas igrejas foram infiltradas por esse mesmo sistema. Se você se encontra frequentando uma igreja onde o pastor não lê a Bíblia, onde os sermões são apenas palavras reconfortantes que nunca abordam o pecado, a redenção ou as verdades mais profundas da fé, tenha cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece bonito é bom. Eu sobrevivi para compartilhar esta mensagem com você, e agora é a sua vez. Abra os olhos. Escolha cuidadosamente quem você segue porque a batalha espiritual é muito mais real do que você pode imaginar. Eu sei que essa história pode parecer inacreditável para alguns. Eu sei que é mais fácil ignorar e continuar vivendo como se nada estivesse errado. Mas eu te peço, seja cauteloso. Ore. Leia a Bíblia. Guarde sua alma, porque a guerra que estamos enfrentando não é de carne e sangue, mas contra forças das trevas que buscam te destruir. Sua alma é o maior prêmio. A Bíblia diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. João 10:10. Não se deixe enganar. Escolha a verdade antes que seja tarde demais. Se você chegou até aqui, quero agradecer sinceramente por ter tirado um tempo para ouvir minha história. Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários, talvez escreva amém ou compartilhe o nome do seu país para que eu possa saber de onde você está ouvindo. E eu o encorajo a compartilhar esta mensagem com 3 amigos. Não subestime o poder de compartilhar, isso pode mudar a vida de alguém que precisa desesperadamente ouvir. Se você ainda não o fez, por favor, inscreva-se no canal para mais conteúdo inspirador. Por fim, quero que você saiba que as assinaturas já estão abertas. Ao se juntar, você não só apoiará este canal, mas também receberá uma bênção especial por fazer parte desta missão. Obrigado por estar aqui e por fazer parte desta comunidade incrível. Deus o abençoe.